Que história é essa de que tem ex-jogador do Milan e do Chelsea na mira do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Bakayoko pode virar reforço do Corinthians, você lembra dele? Volante francês, 31 anos de idade, com passagens por Mônaco, Chelsea, Milan, Lorient e estava no PAOK. Estava no PAOK na temporada passada. Ele não entra em campo desde 10 de outubro de 2024. O nome do Bakayoko foi sugerido ao Corinthians e está sendo analisado. Há dentro do clube quem defende a sua contratação, pelo estilo do negócio. Bem parecido, por exemplo, a de dois recentes contratados, o Lingard e o Labiat, que aos pouquinhos têm se encontrado e dado boas respostas para o timão. Não haveria necessidade em relação ao Bakayoko de compra dos direitos econômicos. O Corinthians também poderia adquiri-lo gastando menos do que R$800 mil por mês. E por todas essas circunstâncias, dá para dizer que o Bakayoko tem sido analisado, avaliado. Se vai dar negócio, ainda é cedo para dizer, até porque o Corinthians, antes de buscar reforços, quer entender qual vai ser o apetite dos clubes europeus em relação a seus atletas. O goleiro Hugo Souza, o lateral direito Mateuzinho, os meio-campistas Bidon e André, além dos atacantes Memphis Depay e Yuri Alberto, são possibilidades de saída na metade do ano. Especularam até que o Alan, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Corinthians, pode ser negociado com o futebol europeu. E você, o que pensa sobre o Bakayoko? Você gosta desse modelo de contratação de veteranos desempregados? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Queria saber sobre o zagueiro Luiz Felipe ex-Lazio, na mira do timão. Deixa eu dar uma pesquisada sobre o Luiz Felipe. Confesso que não lembro dele. Tá no Raio Vallecano, zagueiro de 29 anos de idade, nascido no Brasil, numa cidade paulista chamada Colina. Contrato só até junho de 26, ou seja, está livre, né? Passou na Lazio lá atrás. Ele surge no Ituano, vai jogar na Lazio, até que tem bons números na Lazio, depois se muda para o Betis, ao Ittihad, Marseille, onde jogou muito pouco, no Raio Vallecano foram 17 partidas na atual temporada, tá? Último jogo em 16/4. Eu vou mandar mensagem para o Marcelo Paz para saber se existe alguma negociação em andamento. Quer ver? Bom, mandei aqui, tá? Tendo resposta, já vou atualizando para vocês. Combinado? Sobre Coringão. Augusto Melo foi expulso, lavada, né? 140 e tantos votos para a queda dele, outros 5 para que ele não fosse, para que ele fosse absolvido. Terceiro presidente que entre aspas, expulso, eu estou colocando entre aspas, porque o Andrés e o Augusto foram expulsos e o Duílio renunciou para não ser expulso. A minha grande esperança, Gui, é que esses movimentos façam com que próximos dirigentes do Corinthians tenham mais respeito com a instituição e saibam que vão correr enorme risco de serem expulsos da mesma maneira se continuarem com comportamentos completamente fora da realidade, tá bom? Fernando Henrique perguntando sobre algum reforço na pauta do Corinthians. Deixa eu repercutir uma informação que surgiu nessa terça-feira, não é minha, tá? Mas a informação é de que Bakayoko, ex-jogador de Chelsea, de Milan, entre outros, interessa ao timão. Tem alguns pontos importantes sobre o Bakayoko que eu queria colocar em pauta. Primeiro eu vou apresentar para vocês quem é, que posição joga, do que se trata, né? Para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Ó, aqui a página de Timothy Bakayoko. Não era isso que eu queria, estou procurando só a melhor opção, acho que eu vou deixar aqui mesmo. Beleza. Ele é francês, tem 31 anos de idade, tá? Nasceu em Paris, embora tenha nacionalidade costa-marfinense. Ó, a carreira é grande, tá? Ele surge no Rennes, da França, vai para o Mônaco, é comprado pelo Chelsea em 2017, faz uma temporada no Chelsea, é emprestado pelo Milan, onde faz 42 jogos, volta para o Mônaco também por empréstimo, vai jogar no Napoli, volta para o Milan, é negociado com o Lorient, aqui já é final de carreira, tá? Ó. Olha como a coisa vai mudando.
Temporada de 42 jogos, temporada de 23 jogos, volta a fazer 44 jogos. No Milan, 18. No Milan, 3 jogos. Aí faz 21 jogos pelo Lorient. E aí no PAOK, ele faz só 9 jogos. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Embora tenha um currículo grande, o Bakayoko não joga uma partida profissional desde o dia 10 de novembro de 24, tá? A gente está indo para 1 ano e meio de ausência total do atleta. Jogador que pertencia ao PAOK, ele enfrentou o Olympiacos nessa derrota por 3-2, isso na 11ª rodada. Na 18ª ele vai para o banco de novo. Em jogo da Liga Europa, ele vai para o banco, não entra e nunca mais joga. Nunca mais joga, tá? Por que o nome de Timoe Bakayoko está sendo debatido no Corinthians? Porque o Timão encontrou no Bakayoko um atleta de currículo grande, livre no mercado, sem a necessidade de um investimento muito grande. O Timão tem a informação de que por menos de 800 mil reais é possível contratá-lo. O Corinthians que já havia recorrido a esse expediente para fechar com 2 atletas gringos. O Lingard, contratado depois de uma passagem pelo futebol sul-coreano, e o Zaccaria Labiad, que foi contratado por indicação de Memphis Depay. Eu tenho muita dúvida sobre o que esperar do Bakayoko, cara que não joga desde novembro do ano passado, ano retrasado, tá? Sobre os transfer bans, o que dá para contar é que assim, ó, o Corinthians tinha, não entendeu? Acho que dá para mostrar, né? Só com medo de mostrar o telefone, mas não aparece o número aqui. Se retornar ainda durante a live, eu ponho um pouquinho da declaração dele. Corinthians tá acabando o prazo de 10 dias para o Corinthians pagar 42 milhões de reais ao Tadjeres pela compra do Garro, com a lembrança de que essa compra era de 23 milhões de reais. Mas toda vez que você no futebol começa a dever e atrasa o pagamento, esse valor extrapola, se torna muito maior. O Corinthians tem tido dificuldade para fazer esse pagamento, e o problema é que se não o fizer, a primeira promessa do atual presidente não vai ser cumprida. O Stabile chegou a pegar um voo, foi até a casa do presidente do Tadjeres, lá na Argentina, garantiu que ele não tinha nada a ver com Augusto, de que a ideia era voltar a fazer do Corinthians um time pagador, e ele lembrou dos casos do Félix Torres e também do Matias Rojas. Mas, de fato, o Corinthians tem tido problema em relação ao Garro. Há um transfer ban já ativo do Martinez, da época em que ele jogava nos Estados Unidos, e há um transfer ban para estourar a qualquer momento do Charles, relacionado ao Midland. Essas 2 operações são mais baratas. 7 milhões do Martinez, 6 milhões de reais do Charles. 13 milhões de reais é bastante grana para qualquer mortal, mas para o Corinthians, com toda a capacidade de arrecadação, certamente o Corinthians, se tivesse às vésperas da abertura da janela de inscrições, ele teria resolvido esse problema. O que hoje assusta é essa questão do Garro e os 43 milhões de reais, tá bom? E Augusto Melo foi expulso do Corinthians em votação na noite dessa segunda-feira no Conselho Deliberativo. 147 votos a favor da expulsão, 5 votos contrários e 4 abstenções, uma lavada na saída do ex-presidente, que acumulou uma série de problemas, inclusive no âmbito judicial e também policial. O grande caso que derrubou o Augusto Melo de todas as suas funções como conselheiro e também como sócio, se deu por conta do pagamento de uma comissão de 25 milhões de reais no caso VaideBet. O Corinthians havia fechado um patrocínio de 360 milhões de reais e a polícia termina investigações para apontar Augusto Melo como responsável pela contratação de um laranja, que receberia 25 milhões de reais de intermediação. Esse responsável, na teoria, por intermediar o acordo, não teve nenhuma participação entre VaideBet e Corinthians e foi criado para receber o dinheiro. A polícia, inclusive, já investigou caminhos dos pagamentos feitos ao Corinthians para esse intermediário e para onde foi parar esse dinheiro. Terceiro presidente do Corinthians, ou ex-presidente no caso, que deixa o clube num período de uma semana. Na segunda-feira da semana passada, André Sanches já havia sido expulso. O Duílio Monteiro Alves, para evitar toda essa situação absolutamente desprazerosa, optou por renunciar ao seu cargo de conselheiro e também de sócio remido. Augusto Melo certamente não fará falta. Um dos piores presidentes da história do clube. Mais maluco é vê-lo, antes da votação,
divulgando um vídeo e se dizendo absolutamente inocente, responsável por devolver a credibilidade ao Corinthians. Augusto, tudo que você não fez foi devolver credibilidade ao Corinthians. Você colocou mais uma vez o Timão nas páginas policiais. Tenho certeza que não fará nenhuma falta ao Parque São Jorge. Quero falar também sobre futebol. O elenco ganhou férias por conta da pausa para a Copa do Mundo, reapresentação marcada para São Paulo, onde será feita toda a pré-temporada. A pedido do Fernando Diniz, descartou-se a ideia do Timão fazer essa intertemporada no exterior, como vários outros clubes brasileiros farão. Primeiro amistoso pós-retorno está marcado para 12 de julho em Cascavel contra o time de mesmo nome. Saideira sobre o Timão. Corinthians tem 45 dias para pagar a contratação por empréstimo de Thales Magno. Ou desembolsa 4 milhões e 200 mil reais para o New York City, ou vai ser alvo de mais um transfer ban. E o Augusto Melo ainda disse que devolveu a credibilidade ao Timão. Durma com essa, torcedor corintiano. Curtiu o vídeo, não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Fala, rapaziada boa, chegamos aí com mais um giro de notícia para vocês, né? Esta quarta-feira, dia 3 de junho, com muita informação de mercado da bola, de bastidores e finança, que você gosta daquele pique, daquele ritmo, e fica muito importante, né? Então, muito obrigado a você que está acompanhando o nosso vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Ative também o sino das notificações para você sempre receber as principais informações do maior clube do Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.